Sabe por que algumas pessoas começam a falar e o ambiente muda? Não é volume de voz. Não é vocabulário sofisticado. Não é autoridade no cargo. É porque, mesmo sem perceber, elas estão contando uma história. E o cérebro humano é programado para ouvir histórias desde antes da escrita existir. É isso que Carmine Gallo mostra logo de início. Storytelling não é uma técnica moderna. É uma habilidade ancestral, biológica. Nós não pensamos em forma de planilhas. Nós pensamos em narrativas. Quando alguém apresenta dados, o cérebro trabalha. Quando alguém apresenta uma história, o cérebro se envolve. E envolvimento sempre vem antes de atenção. Por isso, apresentações cheias de números cansam, mas uma boa história faz o tempo desaparecer. O primeiro grande ensinamento do livro é esse. O cérebro não decide com lógica pura. Ele decide com emoção e depois justifica com lógica. Isso muda tudo. Na prática, significa que, antes de explicar qualquer ideia, você precisa criar contexto humano. Em vez de começar dizendo, vou te mostrar um resultado. Comece dizendo, deixa eu te contar o que estava acontecendo antes disso. Uma pessoa. Um problema real. Uma situação concreta. Histórias começam onde existe tensão. O segundo ponto central do livro é algo que parece simples, mas é ignorado o tempo todo. Toda boa história responde a uma pergunta silenciosa que existe na cabeça de quem escuta. Por que isso importa? Carmine Gallo mostra que comunicar não é despejar informação. É ajudar o outro a perceber relevância. Quando alguém entende por que algo importa, ela presta atenção sozinha. Na prática, pense assim. Se você apresenta um produto, um projeto ou uma ideia, não comece descrevendo o que ele é. Comece descrevendo o problema que ele resolve. O incômodo, a frustração, a limitação que existia antes. Pessoas não se conectam com soluções. Elas se conectam com problemas que reconhecem. O terceiro ensinamento é fundamental. Sem emoção, não existe memória. O livro mostra que aquilo que lembramos sempre está ligado a algum tipo de emoção. Curiosidade, surpresa, medo, alívio, superação. Não precisa ser exagerado. Precisa ser verdadeiro. Na prática, isso significa incluir falhas, dúvidas e riscos. Mostrar o caminho, não só o resultado. Toda boa história tem um momento em que algo pode dar errado. Esse é o momento em que o cérebro se aproxima. O quarto ponto do livro é quase um alívio. Simplicidade é um sinal de inteligência, não de superficialidade. Carmine Gallo reforça que os grandes comunicadores não complicam, eles clareiam. Eles usam frases curtas, palavras comuns, exemplos concretos. Eles falam como gente. Na prática, se você sente que precisa explicar demais, talvez ainda não tenha entendido bem o suficiente. Uma boa pergunta para testar isso é simples. Alguém fora da sua área entenderia o que você está dizendo? Se a resposta for não, a história ainda pode melhorar. O quinto e talvez mais importante ensinamento do livro é que histórias sempre falam de transformação. Antes e depois. História não é descrição. É mudança. Algo era de um jeito. Algo aconteceu. E depois disso, tudo ficou diferente. Esse modelo aparece o tempo todo no livro e pode ser aplicado em qualquer situação. Como era antes? Qual era o problema? O que mudou? Como ficou depois? Isso vale para negócios, vendas, apresentações, vídeos e até para conversas importantes da vida. E aqui vem uma das partes mais honestas do livro. Storytelling não é manipulação. É clareza. Não é inventar emoção. É organizar a verdade de um jeito que o cérebro humano consegue acompanhar. Quando você conta uma boa história, você não força atenção. Você merece atenção. Você respeita o tempo do outro. Facilita o entendimento. Cria conexão. Agora, para fechar, a tarefa prática. Porque storytelling só se aprende usando. Escolha uma ideia simples. Pode ser algo que você faz, vende ou acredita. Agora escreva, mentalmente ou no papel, respondendo a 5 pontos. Como era antes disso existir? Qual era o problema real? O que mudou? Qual foi o ponto de virada?
Como ficou depois? Não pense em ficar bonito. Pense em ficar claro. Se você conseguir contar essa história em menos de 2 minutos, de forma que qualquer pessoa entenda, você entendeu o livro. Storytelling não é talento raro. É habilidade treinável. E quando bem usada, ela não só informa, ela transforma.